canal, estamos aqui na Endurance. Estamos na final da Endurance. Ontem, sexta-feira, a gente teve a 7ª etapa, conseguimos aí um 2º lugar, o que foi muito bom pra gente, porque a gente tá na disputa do título, não depende só da gente o título esse ano, né? O ano passado foi um pouquinho mais fácil, esse ano a gente carrega aí um peso, então a gente teve algumas coisas que dificultaram um pouco o andamento aí do nosso planejamento, porém hoje é a grande final. A chance existe, não depende só de nós, a gente depende aí de uma combinação nossa e do nosso maior concorrente aí, que é o Xandinho e o Marquinhos Gomes, mas vamos com fé que a gente vai conseguir esse bicampeonato. E agora eu vou falar com ele, Kaká Bueno, que vai explicar um pouco da expectativa para a grande final de hoje, para a corrida de hoje e um pouco dessa combinação meio louca de resultados para conseguir esse bicampeonato. Estou aqui com o nosso campeão, quem sabe bicampeão hoje, que vai contar pra gente da expectativa hoje para a corrida e contar um pouco dessa matemática maluca da combinação de resultados que a gente precisa para levar esse bicampeonato para casa. A corrida ontem poderia ter sido pior, mas complicou um pouquinho. Cheguei na frente do Marquinhos e do Xandinho, em segundo, eles em terceiro. Belo pega valendo a vice-liderança da GT3 e com pretensões também de campeonato. É o Kaká Bueno partindo para cima do Marcos Gomes nesse momento na classificação da GT3. Os dois começaram com 100 pontos de diferença, 100 pontos de vantagem para Marquinhos e Xandinho no começo da prova em cima do Kaká. O Kaká só reforçando a explicação. O seu parceiro Ricardo Batista não participou de todas as provas, então é só o Kaká que somou pontos em todas as provas e está nessa briga. Ficaram presos ali atrás o retardatário. O Kaká tenta de um lado, tenta de outro, resiste do jeito que pode o Marcos Gomes. Mas não ter conquistado a vitória dificultou um pouco a matemática para hoje. Então a gente precisa de um pouco de sorte, além de vencer, um pouco de sorte. Então a matemática é o seguinte: se eu ganhar, ele não pode ser sexto. Se ele for sexto, ele é campeão, sétimo não. Se eu for segundo, ele precisa quebrar. Então assim, se ele não terminar, se a Mercedes do Xandinho e do Marquinhos não completarem 75% da prova e fizerem 0 pontos, eu posso ser primeiro ou segundo. E aí eu sou campeão. Se eu for terceiro mesmo, ele quebrando, o título é deles ainda. Então, ganhar e torcer para ele não chegar entre os 6, que torcer para um cara quebrar é difícil, mas é ganhar e torcer para ele não chegar entre os 6 primeiros. A vitória de ontem teria sido fundamental, porque mudaria muito. Ele teria que ser, se eu ganhasse, ele teria que ser terceiro para ser campeão. Quarto já não funcionaria. E a gente sabe que tem uns 5 carros hoje, ou 6, com chance reais de vitória, mas não 7. Ser sétimo realmente só se acontecer algum problema no carro. Então a gente vai ter que contar com a famosa sorte de campeão, ela tem que estar do lado do campeão, a gente sabe. E vamos torcer para ela estar do nosso lado hoje. Sorte de bicampeão. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos tentar. A pergunta é, tem alguma coisa de diferente para hoje? Algum pulo do gato? Ou segue igual sempre vocês fizeram, mantém a mesma estratégia? Qual é o plano para hoje? Não, a estratégia é a mesma, mas a gente está com uma dificuldade extra ainda para esse final de semana. Pelo peso, pelo tamanho do stint, primeiro stint. É emoção. Nós não temos combustível para chegar no primeiro pit stop. Faltam 6 litros. A gente está largando faltando 6 litros. Então, rápido o suficiente para não perder a volta, mas também lento o suficiente para a gente chegar na janela do primeiro pit stop. Esse é o mais longo, é o pior para a gente. Depois a gente está um pouquinho apertado no combustível, mas dá para acelerar o tempo inteiro. Então, esse primeiro stint agora, se não der safety car, é um stint de mais estratégia e menos velocidade, mais com um consumo de combustível aí. Não é só a gente não, tem vários carros na mesma situação, mas com a gente está bem drástico. É como a avó fala, né? Vai rápido, mas vai devagar. Vai rápido, mas vai devagar. E tem, a gente pode até falar em outro conteúdo, porque tem ferramentas e técnicas para você economizar o combustível sem perder muito tempo. E a principal dela chama coasting. Né? Basicamente é você tirar o pé no final da reta onde já está muito embalado a mais de 240 por hora e tirar o pé e deixar o carro rolar.
e com isso descobrir aonde você freia mais tarde para compensar na freada o que você perdeu de aceleração antes. Você consegue fazer isso e perder só uns 3 ou 4 décimos por volta, mas economizar bastante combustível em todas as freadas, que é o coast e aí o short shift, que também é trocar a marcha um pouco antes no miolo, onde o grip lateral manda mais do que a aceleração, trocar a marcha um pouco antes também para economizar um pouco de combustível. Então aqui dá uma facilitada, porque no final da reta é uma descida, então tem aí também um ponto, digamos assim, a favor para essa economia. A economia precisa ser feito coasting nas 3 principais freadas, o S do Senna, o Lago e a Junção, e precisa ser feito um pouquinho de short shift no miolo, usar uma marcha um pouco mais alta nas curvas do miolo, tentando andar 3, 4 décimos mais lento por volta, mas economizando bastante combustível durante 1 hora para poder compensar esses 6 litros a menos do que a gente já tem de enforcado desde a largada. Haja calculadora, haja cálculo, informação, planilha, não vai ser fácil garantir esse bicampeonato, mas vamos ver se ele chega pra gente e a gente tá aqui na torcida. Quando a luz vermelha apagar, vamos ter a largada. O Sigma P1 G5 do Sérgio Gimenez e do Aldo Piedade Júnior comanda o pelotão e a largada. Luzes apagadas, bandeira verde. Começa a última etapa da temporada. Começa a prova que encerra a temporada do automobilismo no Brasil. A grande final do Império Endurance Brasil 2022. Daí o Léo Sanches ali atrás dando um calorão no Ricardo Batista, que tenta ajudar o seu companheiro Kaká Bueno a conquistar o título na GT3. Exatamente, uma briga muito importante, e ali a gente sabe que o Ricardo Batista ficou uma etapa de fora e o Kaká Bueno é o único piloto desse carro que pode ser campeão, e ele está com vontade, como ele mesmo disse, ficou difícil, mas ele jamais desistirá. Aqui a briga na GT3, o duelo tá bonito, o Júlio Campos montou na garupa do Ricardo Batista, valendo a liderança quase metade da prova, a janela de pits está aberta. E o AJR46 conseguiu completar a volta em 2 minutos e 4, então não vingou aquela possibilidade de bandeira amarela, por hora está descartada. E o Júlio vai tentar pegar o vácuo agora. Embutiu o Júlio Campos para tentar assumir a liderança de prova, tentar vencer 2 provas do mesmo fim de semana pela categoria GT3. Coloca por dentro para tentar resolver a ultrapassagem lá na freada do S. Vem mais por dentro o Júlio. O Batista também dificulta, mas não faz nenhum movimento brusco. E o Júlio conclui a ultrapassagem. Tranquilo, na boa. Júlio Campos coloca a Mercedes, que divide com Guilherme Figueiroa, na liderança da GT3 e a batida. E aqui a gente vê o Kaká Bueno nesse momento passando por todo mundo, sonhando ainda com o campeonato, se livrando dos retardatários. O Kaká, que é o líder da GT3, depois da rodada de pitstops, o Kaká aparece na liderança, era pequena a vantagem de Júlio Campos e Guilherme Figueiroa para cima do Mercedes 27. E o Kaká agora é o líder, ele precisa vencer e torcer para Xandinho Negrão e Marcos Gomes terminarem no 7º lugar ou posição pior. Mas Xandinho e Marquinhos, por enquanto, vão na 3ª colocação na classificação da classe GT3. Aí está o Kaká Bueno, campeão da GT3 no ano passado com o Ricardo Batista, temporada de estreia deles. Nesse ano vão chegando perto do título. Vai terminando o Kaká nesse momento com o vice-campeonato, atrás apenas do Marcos Gomes e do Xandinho Negrão.